Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está sendo transmitido em Recife, região metropolitana, pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a segunda lição com o título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Almir Caetano, pastor que já foi missionário ali na Argentina e que hoje coopera com o nosso pastor na área 20 como coordenador de área e também escritor da nossa querida editora Berea. Pai do Senhor, pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pai do Senhor, pastor, o prazer é todo meu compartilhar essa lição juntamente com os meus amados irmãos e mestres aqui. Inclusive nós vamos falar daqui a pouco, sobre o seu livro que tem tudo a ver com a lição desse trimestre. Está conosco também o evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. Amém, pastor Nath Jackson. E auxiliar e professor, irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Nath Jackson. Nesta lição, refletiremos biblicamente sobre o corpo humano como uma maravilhosa criação de Deus. Afirmaremos verdades bíblicas sobre a dignidade do corpo, seu valor espiritual e sua função no culto e na comunhão cristã. Por fim, elencaremos que cada corpo é templo do Espírito Santo e expressão da glória do Criador. Pastor Almir, o senhor poderia ler, por favor, o textuário desta semana? Pois não, o textuário dessa semana encontra no livro dos Salmos, o de número 139, o verso 14, que diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Evangelista Alessandro, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. Diz assim: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Os objetivos são 3. Conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. Conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e a sua idolatria. E terceiro e último, incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Salmo 139, versos do 1 ao 4 e versos 13 ao 18. Acompanhe conosco. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 2, que tem como título O Corpo,
a maravilhosa obra da criação de Deus. Semana passada estivemos estudando a lição de número 1, que teve como título O Homem, Corpo, Alma e Espírito. E na lição passada nós estudamos sobre a definição de tricotomia, né? O homem é corpo, alma e espírito. No tópico 2 nós estudamos a distinção entre alma e espírito e concluímos sobre a interação das 3 dimensões. Na lição hoje nós damos continuidade neste estudo e já lembramos aos irmãos, nós estamos nesse trimestre estudando antropologia bíblica ou antropologia teológica, ou também chamado de doutrina do homem, sempre, claro, na perspectiva bíblica. Então é importante que os irmãos estejam sempre atentos às dicas aqui que o programa está sempre oferecendo, porque o nosso objetivo, né, e o objetivo do nosso pastor é facilitar ainda mais a vida dos professores que têm devotado a sua vida e colocado o seu talento a serviço do mestre. O mestre que tem vocacionado a cada um, em especial aqueles que trabalham na área do ensino, com seus dons na área do ensino, para promover o fortalecimento e o crescimento da igreja local. E nesse trimestre, já que estamos falando de antropologia bíblica, estamos falando sobre a origem do homem, sobre a constituição do homem, corpo, alma e espírito, a interação entre corpo, alma e espírito, as implicações, a santidade do corpo, santidade da alma, do espírito. Nós temos um livro que foi produzido, né, pela editora Berea, A Doutrina da Criação, uma perspectiva científico-bíblica. Esse livro é um livraço, você não pode deixar de ter em sua casa, o pastor Almir Caetano. Tem muitas obras aí publicadas sobre este tema, discutindo criação versus evolução, e às vezes tem uma linguagem tão técnica, tão inacessível, que o aluno adquire o livro, vai ler e termina angustiado porque não entendeu nada. Diferentemente desta obra do pastor Almir Caetano, que com maestria, com pedagogia, com a simplicidade, ele penetra em conceitos complexos e os transforma numa linguagem simples que todo crente pode entender nesta perspectiva aqui, estamos falando da doutrina da criação. Pastor Almir, esse livro é um livro que tem ajudado muito, sobretudo, os jovens que atuam seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, porque também eles têm esses desafios, inclusive também os jovens universitários. Mas quando o senhor pensou em escrever este livro, A Doutrina da Criação, o que é que o senhor tinha em mente? Qual foi a necessidade que o senhor sentiu e que público-alvo o senhor pretendeu ao escrever este livro? Muito bem. O livro A Doutrina da Criação, o próprio enfoque no título, né, como doutrina, justamente resgatar a criação dentro de uma visão bíblico-cristã e dentro de uma visão eterna. A criação, ela não se reduz apenas a falar sobre origens. Na criação estão relacionados a pedagogia de Cristo, a pedagogia divina de Deus, inicialmente para o povo de Israel, que se estenderia a toda a humanidade. E através da criação, nós não aprendemos só sobre as origens, nós aprendemos sobre os propósitos de Deus, que são eternos. Através da criação, Deus não quis apenas informar quem ou como a humanidade foi criada e quem os criou, mas os propósitos que Deus tinha para essa humanidade. Isso é visto como doutrina, é visto como um ensinamento de Deus para que aquele povo estivesse sempre servindo a Deus, crendo nele como seu Criador e como aquele que estabeleceu propósitos eternos para este povo. O que o leitor ele pode esperar desta obra, pastor? Esse livro ele vem a dar-nos argumentos, tá certo? Não só baseados nos conceitos científicos, não é?
conceitos técnicos, mas um lastro, uma base bíblica, né? Porque o problema de muitas pessoas é que só usam a criação ou usam o livro de Gênesis de forma reducionista, apenas para combater, debater ou estigmatizar algumas doutrinas ou alguns elementos sobre a criação, não é? Mas o propósito da criação em Gênesis é muito mais do que isso, é profundo. Então, o leitor, ao se deparar com o livro A Doutrina da Criação, ele vai ter diretamente do Criador, fornecido pelo Criador através da palavra, através da Bíblia, argumentos sólidos, não só para argumentar. Antes que alguém venha argumentar, ele primeiro precisa crer. Então é para fortalecer a fé e a crença dos leitores para a criação, para os propósitos de Deus criacionais. Então, queridos irmãos, nós recomendamos esta obra. Eu acho que uma das maiores qualidades deste livro é justamente tratar o assunto da forma como a Bíblia trata, né? Hoje você tem a teoria da evolução, você tem o teísmo evolucionista, autocontraditório, mas tem aí gente que é teísta e que acredita que Deus criou tudo, mas deixou entregue à evolução. E aí eu acho que uma das características mais marcantes deste livro é que trata a criação da forma como a Bíblia trata. E o próprio criacionismo é uma teoria. Isso. Trata a criação como a Bíblia trata, de maneira literal. O texto de Gênesis eu acho que é fundamental. Se você relativiza Gênesis 1 a 3, então relativiza tudo que está na Escritura. E aqui o senhor trabalha da forma como a Bíblia, não só como Moisés. O próprio Moisés interpreta dessa forma, como Jesus interpretou, como Paulo interpretou e assim por diante. Vamos para a próxima tela. A próxima tela aqui, nós temos aqui o sumário da nossa lição. E uma coisa, evangelista Alessandro, que é importante até destacar, né, que aqui em off o senhor comentava, que é importante, né? É um detalhe, mas pode causar, porque aqui na escola dominical, no programa, tem muitos novos convertidos, né, e de repente podem, de uma forma ou outra, associar o sumário da lição a como está no texto bíblico. Então, é importante, eu queria que o senhor comentasse o que é que a gente estava em off aqui comentando. Pois não, pastor. Aqui está a relação das 13 lições e a gente observa que cada título de lição, as palavras, as primeiras letras de cada palavra estão em maiúsculo, não é? E ali, por exemplo, a lição de hoje, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Mas a lição 1 falou sobre corpo, alma e espírito. E esse espírito ali está em maiúsculo. Didaticamente falando, na formação de um livro, pastor, não há problema algum, não tem erro algum nisso aqui. Agora, quando a gente vai para a perspectiva bíblica, até na própria declaração de fé faz essa distinção muito clara, todas as vezes que aparece o nome Espírito do homem e Espírito Santo, o espírito humano é ali com E minúsculo. É só uma observação, né? Não há nenhum erro, digamos assim, ortográfico ou de didática. É apenas para ficarmos com aquilo que a gente vê no próprio texto da tradução. Todas as traduções da Bíblia, pastor, seja NAA, Corrigida, NVT, NVI, qualquer uma vai fazer essa distinção. Todas as vezes que o Espírito Santo aparece, esse Ezinho é maiúsculo, mas o espírito humano fica no minúsculo. Só é uma pequena observação. Vamos para a próxima tela. E aí, nessa próxima tela, nós temos didaticamente como este assunto está distribuído em toda a lição. Queria que o senhor comentasse. Maravilha, professor pastor. Aqui, de forma muito coerente, o autor da lição distribuiu por assunto, né? As três próximas lições a partir de agora, a lição 2, 3 e 4, vai tratar sobre o corpo humano. Falaremos sobre especificamente o corpo. As lições seguintes, de 5 a 9, serão lições que tratarão sobre a alma. A gente viu até na primeira lição que a alma aqui se refere à parte emocional do homem, onde está residindo ali todos os sentimentos, volições, alegrias, tristezas, mas também fala da vida em si, não é? Quando a Bíblia diz que saiu tantas almas do Egito, a gente falou sobre isso. Está falando de pessoas, seres vivos. As lições de 6 a 12, o pastor vai tratar sobre o espírito humano. E aqui cabe aquela observação que a gente já falou sobre a questão da palavra espírito, não é? De forma muito didática, a lição 6, depois a lição 10, 11 e 12 tratarão especificamente do espírito humano, completando aí o que a gente chama de tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Próxima tela. E aí temos o mapa mental.
Pois não, pastor. Aqui sempre didaticamente a superintendência tem trazido esse mapa que ajuda muito. E para ser bem prático aqui, a lição vai ser dividida nesses 3 pontos principais. Primeiro, enfatizar. Enfatizar o quê? A maravilhosa obra de Deus, que nesta lição trata-se do ser humano, como coroa da criação. Veremos que o ser humano foi criado do pó da terra, ele foi criado de algo já existente, não é? Falaremos sobre Deus como sendo o autor desta criação e também, no último subtópico, falaremos sobre a individualizada formação integral. É interessante porque nós vamos perceber que o homem é a coroa da criação porque existe algo individualizado na criação do homem em relação à criação dos animais, dos vegetais e aí por diante. Segundo, conscientizar a respeito do corpo como sendo algo que tem que ser para a glória de Deus. O divino tecelão, veremos que Deus cria o homem, ou criou o homem, e de lá para cá o homem vem sido gerado de forma excepcionalmente maravilhosa. Veremos sobre o entendimento que temos de louvar a Deus através do nosso corpo, o perigo de alguns extremos que algumas pessoas utilizam do corpo, aqui vai entrar algumas filosofias, né? Uns que valorizam demais o corpo, outros que desprezam, são extremos, né? E, por fim, falaremos sobre princípios ou regras, algumas orientações bíblicas sobre o uso correto do corpo. E, por fim, incentivar a respeito sobre o corpo e a coletividade. Incentivar o quê? A prática relacional. O homem não foi criado para viver isolado, ele foi criado para viver de forma social. E quando falo de forma social, fala da prática congregacional, especificamente aqui na igreja, os crentes, né? E por fim, pastor, eu achei muito interessante esse ponto da lição, em que o autor vai falar sobre a questão da tecnologia e culto. Alguém pode dizer, mas o que é que tem a ver isso com o corpo humano? Tem tudo a ver. A lição foi muito feliz em terminar com esse ponto, onde veremos que o nosso corpo, se não tiver cuidado, nós podemos ter prejuízos, inclusive por conta da tecnologia, inclusive no culto, quando ele é mal utilizado. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, irmão Jonas, nós temos aí o texto áureo. O texto áureo da lição, ele diz o seguinte: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. É o Salmo 139, versículo 14. Tem um breve comentário acerca do texto áureo que diz o seguinte: numa linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como sendo o tecelão. Nós temos alguns versículos, né, que é o Salmo 139, do versículo 13 até o versículo 15. A Bíblia, na versão tradução brasileira, ela usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e no versículo número 15. Chamando só a atenção para essa palavra primorosamente tecido, né, que é utilizado, onde estudar o corpo humano, já que a lição foca no corpo, né? O corpo enquanto estrutura, ele é um milagre, A ciência tenta desvendar muita coisa, mas não consegue. Só como curiosidade, se quer um assunto do corpo humano para não é acabar, não vou dizer a questão é acabar, mas assim, para mostrar que o homem não é produto evolutivo, é só falar do olho humano. Pronto, o olho humano trava qualquer conversa, só não trava para a gente, mas para o evolucionista trava, porque não se explica de maneira científica essa capacidade que a gente tem da luz refletir nesse copo, vir para o meu olho, isso ser interpretado pelo meu cérebro. Isso aí já é metafísica, não é somente ciência, não. Outra coisa, o ouvido humano, né? Transformar sons em ondas elétricas e essas serem interpretadas pelo cérebro e a gente entender que tipo de som é aquele. Então, nada mais resumido do que essa palavra, primorosamente tecido ou constituído por Deus. Só a mão poderosa de Deus é quem pode ter feito isso. E quanto mais, irmão Jonas, a gente estuda, nós temos uma disciplina no ensino fundamental, que é corpo humano, e quanto mais a gente estuda sobre o corpo humano, mais a gente, de fato, nós vemos que ele foi primorosamente tecido e assombrosamente. Por que assombrosamente? Porque pelas características que o senhor aqui descreveu,
não tem como ser obra do acaso. Tem que ter a mão de um Criador por trás de tudo isso. Sim, senhor pastor. O autor da lição, ele traz uma informação dizendo que o corpo humano tem 37 trilhões de células, aproximadamente, né? 37 trilhões. O que chama a atenção não é somente a quantidade de células. O que chama a atenção é a junção das células. O que chama a atenção é a coordenação das células para dar origem a isso que nós temos aqui, que se chama corpo. É isso, não é a quantidade, é simplesmente a coordenação dessas células dando origem ao corpo. Corpo esse que foi feito para ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então o corpo, ele é sagrado. Aqui de cara a gente já quebra algumas regras, ou melhor, alguns conceitos sociais que foram criados. Minhas regras, meu corpo. Não, meu corpo pertence a Deus, as regras quem dá o meu corpo é Deus. Inclusive, alguns autores desse pensamento abordam isso, e eu abordo no livro também, uma expressão chamada de complexidade irredutível, que a gente não vê só no olho, a gente vê no cérebro, nós vemos também nas funcionalidades organizadas, sincronizadas, harmoniosas que nós temos no nosso corpo, não é? Enquanto nós falamos, milhões e milhões de informações estão sendo processadas no nosso cérebro através das sinapses. Outras informações estão sendo a forma como nós falamos, nos expressamos, nos gesticulamos, tá certo? E interagimos. E outra coisa, a percepção. Você está falando, mas você tem a capacidade de perceber se o outro está entendendo ou não. Nós não falamos para as paredes, falamos para pessoas. E só um adendo aí no texto áureo, uma coisa que Davi, ele recebe essa revelação é quando ele diz assim: e a minha alma o sabe muito bem. Dentro de nós, Deus colocou a capacidade de entender Ele como Criador e o que Ele criou em nós. Ou seja, nós automaticamente não dependemos de um cientificismo, não dependemos de um racionalismo, dependemos apenas de compreender que dentro de nós já está a impressão intelectual, cognitiva, perceptiva de Deus. Olha, a minha alma o sabe muito bem. Nós mesmo carregamos a informação de que tudo que foi criado e tudo que existe em nós tem uma causa superior, não é? Que está validando tudo isso em nós. Este assunto está maravilhoso, nós estamos apenas iniciando, mas vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a segunda lição, que tem como título O Corpo, a Maravilhosa Obra da Criação de Deus. E no bloco anterior nós estávamos comentando aqui introdutoriamente sobre o ser humano como a criação de Deus, como assombrosamente o homem foi criado, e os irmãos aqui trouxeram algumas informações preciosíssimas que com certeza enriquecerão a abordagem. Você, professor, ou você, aluno que estiver assistindo, crescerá aí na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas vamos agora para o primeiro tópico de nossa lição, vamos à maravilhosa obra de Deus. Subtópico 1, do pó da terra. Subtópico 2, Deus, o autor da vida. Subtópico 3, a individualizada formação. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, pastor Almir, temos a maravilhosa obra de Deus. Eu queria que o senhor pudesse ler esse texto aí e comentar conosco. Muito bem. O valor real do corpo está em sua alta finalidade de ser a morada da alma e do espírito do homem, conforme segundo o livro de Pedro, carta, epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15, e os demais versículos que seguem. Por ser um produto feito à semelhança de Deus, o corpo não será aniquilado, mas ressuscitará, conforme Jó, capítulo 19, o verso 26. Outra afirmação de importância é que o corpo foi determinado para ser templo do Espírito Santo, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, com referências de Eurico Bechstein,
na página 130 do livro que está sendo exibido na tela. O que eu acho interessante nesta abordagem aqui do pastor Eurico, pastor Mi, é que ele diz assim: por ser um produto feito à semelhança de Deus, o corpo não será aniquilado, mas ressuscitará. Isso mostra que a constituição do ser humano, o ser humano foi criado por Deus de maneira individualizada, que não existe comparativo em nenhuma parte da criação. Deus o fez à sua semelhança. Deus não fez o animal à semelhança. Deus não fez as plantas à semelhança. A única obra da criação de Deus que Deus fez à sua semelhança foi o próprio homem. Então, se Deus, imortal, Deus, quando cria o homem, Deus compartilha desta imortalidade com o ser humano. O Gênesis, o livro da criação, ele é muito detalhista, principalmente quando se fala da criação do homem. E uma palavra que eu posso resgatar do comentário é a palavra alta finalidade. O cenário da criação do homem, ele tem um destaque ampliado dentro do livro de Gênesis. Ele ocupa 2 capítulos praticamente, e a primeira menção sobre a criação do homem se encontra no capítulo 1 e o versículo 26 do livro de Gênesis. Ali é a primeira menção sobre a criação do homem. E nessa menção que Deus faz, nós vemos a integralidade da Trindade, né? A participação da Trindade quando diz: façamos o homem à nossa imagem. E eu queria destacar a expressão conforme nossa semelhança. Às vezes muitos leem apenas conectando a nossa imagem e semelhança. E quando a palavra conforme, apesar que talvez seja um sinônimo, mas quando ela é agregada, ela mostra que o homem tem uma formação à imagem, mas também tem uma conformidade a Deus. Ou seja, ela redunda, além da imagem, ela redunda em uma semelhança. Não é que, no meu entender, fala tanto de aspectos comunicáveis com o homem, como também de um aspecto espiritual. E nós vemos que quando o homem peca, essa semelhança ela é destituída, porque ela está ligada às expressões espirituais. E uma pessoa, quando está no pecado, ela pode ser até a imagem, mas a semelhança não. Ela vai resgatar isso quando, através da redenção, Efésios 2:1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em pecados e delitos. E a partir dali, a imagem, a constituição espiritual do homem, que é aquela que faz a comunicação entre o homem e Deus. A gente vê isso na execução da criação do homem, no capítulo 2, o versículo 7, quando diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, esses 3 elementos que são originados aqui, ou são formados, ou são mencionados aqui no capítulo 2, versículo 7, eles falam justamente dessa tricotomia e dessa finalidade, não é? A finalidade de Deus para o homem, ela é mais profunda, não é? O versículo de número 27, o capítulo 1, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, e diz assim: macho e fêmea. As expressões macho e fêmea não é apenas um aspecto fisionômico, fisiológico, anatômico. Aqui está falando de uma finalidade, porque apenas o homem e a mulher cumprem integralmente a finalidade pela qual o homem ele foi criado. A procriação, a adoração, o congregar. No capítulo 2, versículo 18, quando Deus cria a família, o homem e a mulher, ali surge o primeiro aspecto de sociedade. Né? Porque os animais não poderiam se sociabilizar, mas o homem e a mulher são criados com a finalidade de procriar, adorar e serem seres sociáveis. Não é? Eu até gosto, às vezes, nos cultos para casais, trazer um adendo na expressão que a família é a célula máter da sociedade, e eu dou um adendo dizendo que a família é a célula máter da criação. A família é a célula máter da igreja, e é através da finalidade por meio da criação e da família
como influenciadora ou formadora de uma célula dentro da igreja, aí sim será uma influência boa, sadia para a sociedade. E não é o contrário. Não é a sociedade que vai influenciar a igreja nem a criação. O princípio é Deus cria com finalidade para que essa família ela influencie a sociedade por meio do aspecto criacional, com o seu telos, a finalidade para que isso aconteça, e também para ser uma célula, uma influência para a sociedade, um modelo a ser copiado a partir da criação, a partir da originalidade, a partir da finalidade que Deus tem através da criação do homem. Há uma observação que nós queremos fazer, que às vezes tem pessoas, eu já vi alguém, até essa semana me questionou, dizendo assim, pastor, eu ouvi informando que alguém comentando que em Gênesis capítulo 1, versículo 27, né, que Deus formou o homem e mulher, e aqui é uma primeira criação, em que Gênesis 2 e 7 e 2 e 18 é uma espécie de, não seria a mesma mulher, porque Gênesis 1 e 27 seria, não seria Eva, seria uma mulher da mitologia hebraica, né, chamada de Lilith, e Eva, de fato, para Deus corrigir isso aí criou Eva justamente aqui da costela de Adão. Só que é importante destacar de que Gênesis 1 faz uma síntese da criação e em Gênesis 2 é que vai pormenorizar como essa criação foi feita. Na verdade, Gênesis 1 e 27 é a descrição geral do fato e Gênesis 2, capítulo 2, vai descrever, vai pormenorizar como foi o processo do homem e como foi o processo da mulher. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, evangelista Alessandro, o senhor, por favor, pode ler e comentar? Sim, pastor. Ainda falando sobre essa maravilhosa obra da criação, né, referente ao homem, diz assim, Davi emprega o termo hebraico Yahweh, que na Almeida Revista Corrigida qualifica esse modo, entre aspas, como terrível e tão maravilhoso, transmitindo a ideia de assombro. A Almeida Revista e Atualizada traduz como modo assombrosamente maravilhoso, fecha aspas. A expressão hebraica também é usada para revelar o temor causado em quem presencia e reconhece as admiráveis obras de Deus. E aqui, pastor, eu queria, como o senhor já me autorizou, fazer um breve comentário. Tem duas obras que eu lembrei, eu queria citar aqui, da CPAD, do pastor Severino Pedro da Silva, o livro O Homem, a Natureza Humana Explicada à Luz da Bíblia, Corpo, Alma e Espírito. É um clássico esse livro e é muito bom, eu queria sugerir. E o segundo é outra obra da CPAD, Tácito da Gama Leite Filho. Ele escreveu o livro O Homem em Três Tempos. E especificamente esse segundo, pastor, O Homem em Três Tempos, o Tácito faz algo interessante. Ele vai trabalhar esse termo assombrosamente. E ele vai mostrar de que existem semelhanças no homem que estão implicitamente ou implicitamente colocadas na própria matéria de onde ele foi criado. Inclusive, o autor da lição, no ponto 1, quando fala do pó da terra, ele diz assim, em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adam, que é do verbo do hebraico Adam, quer dizer barro vermelho, né, pó, do pó da terra. Aí a palavra terra é Adamá, Gênesis 2 e 7. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, como o professor já disse aqui, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia, aqui onde está o assombro, né? Desafia a mais moderna ciência. Então, o que eu queria pontuar, pastor, é que essa forma terrível e assombrosa, ela é tão profunda porque não trata só da complexidade do corpo do ser humano. Esse livro do Tácito da Gama, ele mostra que elementos que estão na Terra, como, por exemplo,
questões de substância, como ferro, potássio e outras coisas mais. Minerais, né? Minerais estão comprovadamente pela própria ciência dentro do ser humano. O ser humano tem essas composições. E isso mostra essa obra terrível de Deus. Mas não somente isso, essa obra terrível de Deus no sentido de como esse corpo ele é formado. Porque lá nos Salmos de número 139, que é o texto que está aqui no texto áureo, o salmista diz isso, né? De um modo terrível. Como é que pode um ser humano ser gerado dentro de outro ser humano com suas individualidades, personalidades, sentimentos? E isso é algo terrível, porque essa complexidade do homem se dá justamente porque ele é diferenciado de todas as criações que vieram antes dele. Como o senhor falou, e o pastor Almir também já comentou aqui, antes do homem aparecer no sexto dia, já havia ali animais. Que os animais, o Senhor disse assim, para a terra, produza, e a terra produziu os animais terrestres. Para a água, o Senhor disse, produza peixes e aves, pássaros. Os pássaros saíram de dentro das águas, os peixes saíram de dentro das águas. Mas quando foi falar do homem, o texto diz que houve o pastor Claudiano Corrêa de Andrade, no ano de 2020, ele comentou sobre esse mesmo assunto que estamos tratando aqui, né? E eu achei bonito, pastor, que eu lembrei que até no texto do esboço da superintendência foi colocado isso. O pastor Abraão, o pastor Claudiano Corrêa de Andrade, ele disse que houve uma cerimônia célebre da Trindade, onde um olhou para o outro e se autoconvidaram, dizendo assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, essa assombrosa criação é pela complexidade do corpo, mas é também por quem fez essa criação, que foi a Trindade. E concluindo aqui, pastor, o texto lá de Salmos 92:5 diz assim, grandes são as tuas obras, Senhor, profundos são os teus pensamentos. E essas obras está incluída aqui o homem, né? Obviamente que no decorrer da lição a gente poderá falar um pouquinho mais sobre o homem, mas o último texto que eu quero citar nessa fala agora está em Salmos 8, verso 4, que diz assim, quem é o homem mortal para que te lembres dele, Senhor? E o filho do homem para que o visites? Aí diz o versículo número 5, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Por isso que a gente diz que o homem é a coroa da criação. Então, este modo assombroso se dá, como eu já falei, pela complexidade do corpo, ontologicamente falando, mas por aquilo que o homem representa, ser a imagem e semelhança de Deus e, por fim, quem fez esse homem, que foi a própria Trindade. Professor, me permita, pastor, apenas um adendo, né, até para endossar o que o senhor acabou de falar sobre os minerais do corpo do homem. Sim, pastor. O homem é o único ser que ele precisa desses minerais para continuar. O senhor não vê nenhum outro animal precisando de ferro, precisando de algum outro elemento mineral, né, potássio, por exemplo, entre outros. O homem é o único que foi feito deles no corpo. Existe a presença deles e o homem precisa destes minerais. É como que Deus estivesse mostrando ao homem que ele foi feito do pó da terra, como a sua dependência do Criador, e ele depende de continuar sendo esse vaso, esse pó, esse barro, para que o Criador continue manifestando nele a sua criação, dizendo assim, ó, eu criei do barro, mantenho vocês, né, e através do elemento básico principal é que vocês terão capacidade de estarem fortes, vitaminados, né, nutridos. É interessante isso. A gente está sempre precisando, às vezes, tomar reposição de alguns minerais, alguns nutrientes, né, provando que a evolução ela não traz essa consequência. O homem vai sempre ser melhor do que já foi. Não, na criação a gente continua, desculpa o gerundismo, mas continuamos sendo produto original do Criador. Por isso que cuidar do corpo é um ato espiritual, né? Uhum. Cuidar do corpo, porque o corpo foi nos dado e temos que cuidar da nossa alimentação, tomar cuidado, exercício físico, dormir cedo, né? Sono, assim. Não achar que tem a capacidade sobrenatural de se auto-renovar, né? Não, sobretudo o sono, né? Dizem os especialistas que você tendo um bom sono já é um excelente começo
para a saúde do corpo. Vamos para a próxima tela, por favor. Próxima tela, nós temos aí o corpo e a glória de Deus, o divino tecelão, entendimento e louvor, perigo, dois extremos e princípios ou regras. Próxima tela. Irmão Jonas, o corpo e a glória de Deus. Nesse tópico, o corpo e a glória de Deus, nós podemos verificar algumas verdades bíblicas presentes em alguns textos. Por exemplo, o corpo, que já foi comentado sobre a sua formação, o corpo ele foi criado por Deus, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Gênesis capítulo 2, versículo número 7, onde mostra que o corpo é uma criação direta e imediata de Deus, não passou por nenhum tipo de processo evolutivo. O nosso corpo foi redimido por Deus, tem um versículo muito bom, que é o primeiro livro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. O nosso corpo deve glorificar a Deus, capítulo 6 e o versículo 20 também da primeira epístola aos Coríntios. E o corpo deve ser consagrado a Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1. E o nosso corpo, ele é a habitação de Deus, capítulo 6 da primeira epístola aos Coríntios, versículo de número 19. Nós podemos fazer uma síntese geral aqui, pastor, e ver algumas verdades. O corpo foi criado, redimido, glorificado, consagrado, e ele é a habitação de Deus. Logo, nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Ora, se esse corpo que foi constituído por Deus, com essa complexidade tão grande e irredutível, esse corpo ele deve ser consagrado ao Senhor e obedecer às regras de Deus e não às regras puramente humanas. Pastor, o que a gente pode falar inicialmente sobre esse tópico? Vamos para a próxima tela. Próxima tela, consequências do pecado contra o corpo, irmão Jonas. Nós temos, falando de consequências do pecado contra o corpo, temos as doenças sexualmente transmissíveis, e é bom deixar claro que quando se fala de alcoolismo, tabagismo, por exemplo, o uso das drogas, isso não somente agride o corpo, isso agride também a alma, porque não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, são separados, espírito, alma e corpo, mas estão interligados. Aquilo que vai afetar o corpo também vai afetar a alma. E outra aqui com as consequências do pecado. A superintendência está mostrando algumas mais graves, feitas as drogas, o álcool, as doenças sexualmente transmissíveis, mas existem outras consequências que estão também tão danosas quanto essas que estão aí presentes. Ou seja, o que é que a gente deve ver daqui? Entender o corpo como sendo algo consagrado, reservado por Deus e que não pode estar submetido ao pecado. Eu acho interessante o terceiro subtópico desse tópico 2, o autor diz assim: perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. Do outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios e automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Levítico 19, 28, Provérbio 23, 29, 35 e 1 Tessalonicenses 4, 4. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excessos, 2 Timóteo 3, 2 e 1 Pedro 3, 3 a 5. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Então, e aqui não é que o autor está criticando rede social, ele não está criticando cuidados estéticos, ele não está criticando a utilização de selfies, mas o desequilíbrio, pastor,
desequilíbrio que algumas pessoas, inclusive há estatísticas já que apontam a quantidade de pessoas que têm morrido durante o ano em decorrência de irem para lugares íngremes, tirarem selfie, fazerem a selfie da vida e acabarem caindo em precipícios, morrendo em nome da selfie perfeita. Retornando ao que nós falamos lá no início, tudo está relacionado à falta de informação da finalidade pela qual nós fomos criados, não é? Esses extremos, essa falta de cuidado vai da falta de informação ou da definição. Por que existimos? Por que fomos criados? Isso não é uma questão filosófica, é uma questão natural, não é? Porque qualquer criança, se perguntar quem é seu pai, ele aponta, quem é sua mãe, ele sabe a presença do pai, que é diferente da presença de outro homem, a presença da mãe, que é diferente de outra mulher, né? Mas por que às vezes as pessoas extremizam e terminam não fazendo nenhuma coisa nem outra da qual deveriam fazer? Eu quero destacar o texto aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo número 10 e o versículo 31, que eu acho que deve ser a máxima, a resposta eficaz para isso que nós estamos falando. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa ou qualquer outra coisa, isso inclui o quê? A vida do dia a dia, né? A vida e os seus prazeres, porque Deus nos criou para também sentirmos, né, a beleza da criação, os prazeres da vida, né? Respirar um ar puro. Qual é o problema, não é? De chegar em uma montanha. Jesus ia aos montes para orar, não é? Os profetas iam em lugares altos, a própria lei foi dada em um monte, né? Ou seja, são lugares apreciáveis, né? Quem, ao estar em uma colina, um lugar elevado, não contempla melhor a criação de Deus. Mas tudo vai dos extremos. Então Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, aqui está a finalidade, fazei tudo para a glória de Deus. Então a pergunta que responde aos nossos questionamentos é, eu estou glorificando a Deus não só com a minha vida, com o que eu faço, mas com o corpo que Deus me deu, né? Eu creio que Paulo está se referindo, isolando aqui, contextualizando, mas isolando esse versículo, que a glória de Deus naquilo que nós fazemos e naquilo que nós somos é fundamental para que nós mostremos, né? Demonstremos ao mundo, Deus me criou e o meu corpo é uma expressão dessa criação e uma expressão dessa glória que reside em mim através da mão de Deus. E a falta de equilíbrio faz com que a pessoa até perca a sensibilidade da contemplação. Da contemplação de você olhar na criação, no Criador, de tudo que Deus criou como um instrumento através do qual você está aí à sua disposição para você usufruir e usufruir para a glória de Deus. Eu lembrei de um texto, nosso tempo já está estourando aqui, esse bloco, mas eu lembrei de um texto aqui, Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, ele diz assim, não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Ou seja, é Deus que deu ao homem o prazer da bebida, de beber, de comer. Deus deu de beber ao homem, aí Satanás entra nessa via aí e coloca o álcool. Deus deu de comer ao homem, aí Satanás entra nessa via aí, estimula a glutonaria, né? Então, tudo foi criado por Deus. Agora, como o ser humano utiliza, pode utilizá-lo para a glória de Deus ou pode utilizá-lo para si mesmo, destruindo o propósito para o qual tudo foi criado. Que tudo quanto foi criado para o ser humano. É o ser humano. O ser humano, o comer, o beber, o seu trabalho, a força, usufruir do seu trabalho. Agora, se eu vou utilizar isso para a glória de Deus, ou se vou utilizar isso para o meu próprio prazer, quem vai dizer é a minha decisão. É isso que eu quero, para que é que eu estou utilizando, como eu estou usufruindo aquilo que Deus tem colocado diante de mim. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos para comentar o último tópico de nossa lição. Não sai daí,
Nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a lição de número 2, que tem como título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E nós estávamos comentando, concluindo ali o segundo tópico da lição, mas antes de avançarmos para o próximo tópico, tem um subtópico 4 do tópico 2 que eu gostaria também de destacar, acho importante e relevante que a gente possa comentar também. O quarto subtópico do tópico 2 da lição diz o seguinte: princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis que podem nos levar ao legalismo. Mateus 23, versículos 1 ao 7 e versículo 23. Devemos sempre refletir: o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Romanos 14, 21 e 15, 1 ao 7. Então, evangelista Alessandro, quando nós nos deparamos com isso aqui, eu achei muito interessante, o pastor falando sobre princípio e regras. As regras, elas são mutáveis, elas mudam com o tempo. Os princípios não, os princípios, eles são eternos. Então, o pastor diz assim, olha, as regras, a regra pela regra, ela pode desfocar você do princípio. Quando vivemos o princípio, nos focamos em Deus, e quando nos focamos em Deus, nos conformamos a tudo que Ele nos colocou como sua vontade demonstrada objetivamente nas Escrituras. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos alguns princípios. Por exemplo, já foi falado aqui o princípio da glorificação, o pastor me citou o princípio 1 Coríntios 10, 31. Existe também o princípio da edificação, 1 Coríntios 10 e 23. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E também o princípio da conveniência. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então você tem aí o princípio da conveniência, o princípio da edificação e o princípio da glorificação. O que é que a gente pode comentar? Muito bem, pastor. Além desses três princípios que o senhor colocou aí, a gente poderia também acrescentar o princípio da licitude. Tem coisas que são lícitas, inclusive no regimento de determinado país. Por exemplo, beber bebida alcoólica. No país que estamos, isso não é um crime, a não ser que a pessoa vá dirigir. Mas a pergunta é, eu como crente, para o meu corpo, isso é lícito? Não é lícito. Isso não deve ser feito. Então, eu acredito, pastor, que esses princípios e essas regras que o senhor colocou aí, e o autor aqui fala de forma muito interessante, visam nos trazer a consciência de que nosso corpo, ele é sagrado. O corpo do ser humano, ele é templo e ele é morada de um ser que é santo, que é o próprio Deus, não é? Foi citado aqui o texto de Paulo, onde diz que o nosso corpo é templo e morada de Deus. Eu queria ler esse texto, porque tem algo aqui interessante, pastor. Capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios de Paulo, versículo 16, Paulo diz assim, olha a seriedade como Paulo trata essa questão do corpo e dessas regras que vai ser colocada nesse corpo. Ele diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, só o fato do meu corpo ser templo de Deus e a habitação dele, isso já me traz uma responsabilidade muito grande. Então, eu devo ter muito cuidado com os princípios, com as regras, com aquilo que eu faço com o meu corpo. Mas Paulo continua, e aqui é onde está a chave. Se alguém destruir o templo, que é o corpo de Deus, Deus o destruirá. Por quê? O templo de Deus, ou seja, o corpo, que sois vós, é santo. Então, pastor, eu penso que essa questão das regras que foram colocadas aqui, nesses pilares, nessa peneira que eu chamaria assim, de que Paulo estabelece, deve nortear a nossa vida como cristão. Porque, veja que Paulo fala de templo, Paulo fala de tabernáculo, Paulo fala de casa, habitação. E o interessante, pastor, é que a palavra templo,
casa e morada, no Antigo Testamento, por exemplo, vem da mesma raiz da palavra, Shaham. Bet, que é casa, mas Shaham quer dizer habitação, morar, estar interno. Então, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, esse corpo, como foi dito pelo professor Jonas, esse corpo não é teu, tu és apenas um mordomo, ele é meu, ele me pertence. Então, cuide dele, porque eu vou cobrar. E o interessante é que essas regras, esses princípios, pastor, o que eu faço com o meu corpo, como o senhor disse, se glorifica ou não glorifica a Deus, isso vai reverberar na eternidade. Isso é algo tão profundo que o que eu faço com esse tabernáculo, que Pedro chama de tabernáculo, né? Com esse corpo, com esse templo, vai apontar para o futuro. E aqui, quando ele fala sobre, por exemplo, o legalismo, pastor, existem alguns grupos religiosos que entendem que o corpo, por exemplo, deve sofrer flagelos para que ele possa ser purificado. Isso não é o que a Bíblia apresenta. Eu achei muito interessante quando o senhor, o pastor Almir, falou que nós devemos aproveitar o melhor que nós temos na terra, através do nosso corpo, não é? Um descanso, um passeio, um ar puro, uma boa comida, desde que isso glorifique a Deus. Eu achei maravilhoso essa fala dos senhores e eu queria reforçar isso, porque Paulo combate essa questão do legalismo em relação aos judeus, que dizia que para que o corpo pudesse ser santificado, deveria, por exemplo, tomar algumas atitudes, como, por exemplo, se restringir de alguns alimentos, fazer algumas práticas no corpo. Aí Paulo diz, não. Isso aí foi interessante lá no Antigo Testamento, mas aqui em Cristo, a ordem do corpo é outra. O Espírito Santo habita em nós e o que deve ser mantido é a santidade, e não regras legalistas ou práticas que apenas sejam, digamos assim, visualmente ou externamente importantes, como a prática do exercício físico. Isso. Paulo diz, olha, o exercício físico é bom, mas tem pouco proveito. O mais importante para o corpo, ele não está descartando o exercício físico, mas ele diz que o mais importante é o exercício da piedade, porque o corpo tem a ver com a questão da espiritualidade, que foi aquela fala sua lá no início, quando de fato o corpo e a alma e o espírito, eles estão tão entrelaçados porque fazem parte de um ser completo, que é o ser humano. E foi muito pertinente o senhor citar esse texto, porque tem algumas pessoas que, às vezes, baseado nesse texto, tentam justificar e desprezar o exercício físico, Sim. a atividade física. Não, a Bíblia diz, olha, o exercício corporal para pouco é proveitoso. Mas o que é que Paulo está fazendo, como o senhor disse? Paulo está fazendo uma comparação entre o exercício físico e a piedade. Exatamente. Você não tem como falar sobre coisa temporal e coisa eterna, contra coisas do dia a dia e coisas que persistem. Paulo vai dizer assim, olha, Paulo não está dizendo a Timóteo que ninguém deve fazer atividade física. É recomendável, e mesmo atividade física com equilíbrio, porque não é só fazer atividade física. Isso, exatamente. Porque existem pessoas que vão fazer atividade física, mas é sempre bom buscar um médico, fazer os exames, porque há pessoas que não sabem, mas já têm uma certa predisposição para determinadas doenças que o impede de fazer determinadas atividades físicas. Né? Eu conheci, eu tinha um colega de escola da minha época de adolescente, ele tinha um problema genético de que ele era proibido pelo médico, problema no coração, ele era proibido pelo médico de fazer atividade física. Mas como é que ele soube disso? Ele soube depois que ele foi fazer o exame médico, o médico percebeu alguma coisa. Então, é preciso que se faça tudo com equilíbrio. Sim. Ter uma vida saudável, sim, como o senhor falou, ter um momento de lazer com a família, sair, passear com a família, ter um momento. Agora, qual é o extremo? Eu, todo final de semana, querer passear com a família e deixar de ir à igreja. Isso. Deixar de ir à igreja. Então, o cuidado tem que ser do corpo, o cuidado tem que ser da mente, o cuidado tem que ser da alimentação, o cuidado tem que ser do espiritual, porque o senhor citou aqui um princípio que está em 1 Coríntios 6 e versículo 13, diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, o meu corpo não me pertence. Não é meu corpo, minhas regras. O meu corpo não me pertence. O meu corpo pertence a Deus. Agora, Ele me deu
Para quê? Para que eu cuide, para que eu preserve. E que um dia nós estaremos diante dele prestando contas do que nós fizemos com aquilo que ele nos deu. Uns prestarão contas e serão galardoados, irão para a eternidade com ele, e outros, ao prestarem contas, serão condenados e lançados no lago do fogo eternamente. Vamos para o terceiro tópico de nossa lição, por favor. Primeiro tópico, a prática relacional, a prática congregacional e tecnologia e culto. Próxima tela. E aí, irmão Jonas, nós temos o corpo e a coletividade. O corpo é a representação das seguintes práticas: prática relacional e a prática congregacional. O que é que a gente pode comentar? Pastor, sobre a prática relacional, o terceiro tópico da lição está escrito assim, leia pelo menos um trecho, diz: o corpo e a coletividade. A prática relacional, Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isto está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Só até aqui, 3 palavras que o autor coloca, a ideia de relacionamento, de gregário e de sociais, que é bem interessante a gente observar que o ser humano, ele está usando o corpo, como a estrutura como corpo é formado por diversas células, como esse corpo, ele é bem coordenado por essas células, que ele forma na verdade unidade, mas tem membros diferentes. Então agora ele está utilizando o corpo para tirar algumas verdades daqui. Entre uma das verdades é justamente a verdade de relacionamento. Ora, da mesma maneira que as nossas células se relacionam tão bem para manter o funcionamento, então o ser humano que está com esse corpo, com outro ser humano, ele tem que se relacionar bem também, porque esse corpo foi feito para se relacionar com a natureza, mas também foi feito para se relacionar com outra pessoa. Esse ser humano também, ele é gregário, ele precisa do outro, né? Isso é tão importante, porque a gente só aprende a falar se tiver outra pessoa que fale junto da gente. Voltando lá, o tópico 1 da lição tem coisa muito interessante. Se não tivesse ninguém no mundo que falasse, a gente não falaria. Então, quem é o primeiro que fala com a gente é realmente Deus, para a gente poder estar falando. Aqui falou com Adão, já que ele é perfeito. Então, o ser humano é um ser gregário, a gente precisa do outro. A gente é um ser relacional, a gente precisa de outra pessoa para se relacionar com ele. E nós somos seres sociáveis, quer dizer, todas essas verdades estão no corpo e agora o autor está trazendo para o dia a dia da gente enquanto igreja e também enquanto sociedade, pastor. Em outras palavras, o natural é a pessoa se relacionar. O isolamento ele pode ser voluntário ou pode ser involuntário. Quando o isolamento é involuntário, de repente, involuntário quando o indivíduo é acometido de uma doença, quando ele está, por exemplo, está num hospital, vai ter que ser isolado numa UTI. É involuntário porque independe da vontade dele, é a vontade do médico em decorrência do quadro clínico dele, então involuntariamente ele vai ser isolado. Quando o isolamento voluntário ele não é prejudicial, quando você se isola, por exemplo, para fazer um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você vai estudar, não, sou concurseiro, eu vou me isolar para me focar no estudo. Então, isso é um isolamento voluntário, mas não é um isolamento voluntário doentio. O isolamento voluntário doentio é aquele em que a pessoa, por questões de problemas, de transtornos, uma série de situações, depressão, né, pastor? Depressão, entre outras doenças, às vezes emocionais, ela começa a não querer mais estar se relacionando com o outro, às vezes quer ficar isolado dentro do quarto, não quer mais se alimentar. Então, esse é um isolamento voluntário, ou seja, a pessoa voluntariamente está fazendo isso, mas que não demonstra uma saúde mental, porque o natural é ela querer estar junto com outras pessoas. Muitas pessoas. A gente vê isso desde a criação, né? Quando Deus mantém esse relacionamento com o homem, depois vem a família como seres sociáveis, os filhos, né, de Adão e Eva, e toda a relação humana, ela está justamente contextualizada com a finalidade de Deus. Deus nos criou nesse sentido, né? E uma coisa interessante também é a relação com nós mesmos, essa relação conosco mesmo, né? A minha alma o sabe muito bem.
não é? A alma é uma parte intrínseca da existência do homem que faz relação com a primeira parte material, que é o espírito, e com a parte material, que é o corpo. A alma é esse elo de relacionamento, né? Ele recebe diretamente de Deus por meio do espírito, e isso é repassado, vivenciado com o corpo. Então, a alma, a vida, a vivência do homem, ela deve estar saudável, relacionando-se com Deus, com o seu semelhante e consigo mesmo. Pastor Nando Jackson, enquanto o senhor falava aí, eu me lembrei que existe também hoje um tipo de isolamento que é muito prejudicial, que termina sendo involuntário, mas depois torna-se algo prisional, por assim dizer. É o isolamento por conta das redes sociais, né? Tem pessoas que estão se relacionando hoje com o virtual. Ele não cria mais amizades pessoais, físicas, Perfeito. não é? Materiais. Ele, no quarto de casa, ou no terraço, ou na sala, ele tem à mão um aparelho de celular onde ele consegue se relacionar, né, com as pessoas à distância, e isso tem, de alguma forma, trazido problemas, né, inclusive para o corpo, já que estamos falando de corpo, né, esse relacionamento virtual. Eu não estou aqui de forma nenhuma dizendo que é anátema, né, o relacionamento virtual. Não, não é isso. Mas quando se torna uma doença, né? Aquilo que o senhor falou, quando não tem controle. E aí eu lembrei de um outro princípio, cada vez que a gente vai falando, vai lembrando, né? Quando Paulo fala, além desses princípios que o senhor falou, o princípio do autocontrole. Paulo diz, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Perfeito. Não é, pastor? Perfeito. Então, quando eu não consigo dominar algo me domina, o meu corpo vai sofrer por isso. E aqui, na conversa, me veio na mente, por isso que eu pedi a fala para acrescentar mais esse ponto. Uma coisa, e o mais absurdo de tudo isso, irmão Alessandro e irmãos, por exemplo, existem pessoas que estão tão conectadas com o mundo Sim. virtual, que estão transformando o virtual no mundo real e o mundo real no mundo virtual. Verdade. Ou seja, são pessoas que no mundo real não estão mais com amizades, não estão mais se relacionando, mas no mundo virtual se abre as redes sociais, inclusive suas intimidades, suas coisas do dia a dia. Às vezes, por exemplo, tem um problema, vamos supor, tem um problema X na igreja, discutiu com o irmão, com a irmã, não consegue chegar para a pessoa e resolver, como Paulo diz, né? Não se deixe, irai-vos e não pequeis, não se põe só sobre a vossa ira. Aí a pessoa vai para a rede social, aí começa a fazer um jornal daquilo que ocorreu lá na igreja. Então, isso mostra que a humanidade está se desumanizando, e quando nós olhamos para esses princípios bíblicos, é a manutenção do que é a humanidade, do princípio que Deus estabeleceu para o homem, né? O homem foi criado para a glória de Deus, todas as suas faculdades foram criadas para este homem não só glorificar a Deus, mas interagir com o mundo físico que não foi criado por Satanás, como o autor colocou, né, algumas visões que sempre olhavam o mundo material como algo mau, né, mas tudo que Deus criou foi criado com uma finalidade. Tudo que Deus criou é santo. Houve a queda do homem, o pecado tomou conta, mas em Cristo agora nós restauramos em Cristo, dentro da nova visão agora em Cristo e a visão regenerada em Cristo, a gente utiliza aquilo que Deus criou para louvor e glória do seu nome. Irmão Jonas, o nosso tempo já está estourando. Que conselhos o senhor dá ao professor que vai abordar esta lição? É muito pano para manga, mas temos ainda mais 2 lições ainda para falar sobre o corpo. Eu acho que tem muita coisa ainda para comentar. Tem, pastor, acho que uma coisa que também merece a atenção, porque hoje, quando a lição fala que nós somos seres sociais, gregários e relacionais, isso está sendo quebrado pela inteligência artificial. Tem pessoas que trocaram o outro simplesmente agora por uma máquina, para conversar com ela, dialogar com ela. Isso é perigosíssimo. Não é uma pessoa, aquilo é um conjunto de prompts, nada mais do que isso. Então, acho que o problema está nos excessos, né? Mas para o professor da escola dominical, seja bíblico, use texto bíblico, tem muita coisa boa para se falar na lição, mas a gente tem que utilizar o texto bíblico, que é, acima de tudo, a coisa mais importante.
O senhor falou uma coisa aí rapidinho sobre a inteligência artificial, que tem pessoas até se consultando com inteligência artificial sobre os problemas emocionais. Eu vi essa semana uma pesquisa em que mostrou o crescente número de pessoas que estão se suicidando, porque quando estão conversando com a inteligência artificial, a inteligência está muitas vezes reafirmando as suas crenças destrutivas e isso tem levado pessoas a angústias e aí ao suicídio. E aqui nós fechamos o parênteses. Pastor. Só corroborando com o que vocês estão falando, que é uma coisa que devemos estar preparados, justamente, que seria um dos tópicos, a tecnologia e o culto, né, o avanço tecnológico. Eu estou escrevendo um trabalho sobre as transformações da mente, mudanças neurológicas e cognitivas a partir do avanço tecnológico. Um rápido spoiler aqui, uma das questões centrais é a relação entre a tecnologia e a saúde mental. E o senhor usou uma palavra chamada de conexão. As pessoas hoje estão se conectando e se desconectando do humano e se conectando ao virtual, ao artificial. E como nós poderíamos ver isso, abordar isso? Precisamos ensinar isso e falar isso, dessa desconexão digital. E isso tem trazido males, problemas, ansiedade, depressão, crises, transtornos. Então esse é o efeito colateral, né, dessa era, desse momento que nós estamos vivendo. E isso de maneira crescente tem preocupado educadores, psicólogos, neurocientistas, e o estudo demonstra que o consumo excessivo de redes sociais pode levar a um aumento na comparação social e a insatisfação da vida. A cada clique, a cada notificação, a cada rolar de tela, as pessoas estão se comparando umas às outras e deixando de ver os seus verdadeiros valores, a sua verdadeira identidade como ser, como pessoa que existe, sem precisar se comparar com ninguém, não é? Porque hoje é o culto ao corpo, é o culto ao belo, é o culto à imagem. Então, autoconceito, autoestima, autoimagem, tudo isso começa a ficar invalidado, porque o que se quer fazer hoje é se comparar. Quem tem mais cliques, quem tem mais likes, quem tem maiores expressividades na rede social, deixando de ver o que Deus criou, a beleza, a finalidade da criação. Não importa se a pessoa é alta, baixa, tem um corpo maior, melhor definido ou não, mas existe a beleza. A minha alma o sabe muito bem. Então, se desconecta da criação, do que Deus criou, para se conectar em princípios artificiais, digitais, virtuais, que está trazendo essa crescente, essa avalanche crescente de problemas mentais, emocionais, e isso está atuando, não é só a pessoa que não é crente, está atingindo o ser humano, principalmente aqueles que são cristãos também, que acham que isso não tem nenhum problema, porque a sua fé vai resolver. Bom, Alessandro. Pastor, eu termino citando um texto que Paulo escreveu, dizendo que neste barro, neste vaso de barro, que é o nosso corpo, Deus escolheu colocar um tesouro. Então valorizemos o nosso corpo como ele é, porque Deus escolheu para colocar o tesouro. E esse tesouro é a presença do próprio Deus em nós. Amém. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois dessa lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Pastor Almir, o Senhor nos dá a honra de orar. Pois não, oremos. Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela abordagem que acabamos de transmitir, de expressar, e que esse tema, Senhor, tão importante e fundamental, que nos dá entendimento, capacidades e principalmente, Senhor, nos faz entender a finalidade da obra criada, da Tua criação, que somos nós, coroa da criação, obra das Tuas mãos, para que possamos absorver, Senhor, que a Tua palavra nos ensina e que essa lição ela possa trazer transformação e entendimento para todos aqueles que participarão neste domingo. Obrigado, Deus, pela vida dos Teus filhos, Teus servos, e em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos sempre por termos criados e por nós entendermos que somos
temos uma finalidade específica, que é te louvar, te adorar e principalmente te glorificar por meio do nosso corpo. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a segunda lição do trimestre com o título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Na próxima semana veremos a terceira lição com o tema O Corpo e as Consequências do Pecado. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.